Olá, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos para mais um encontro nosso de reflexões do Evangelho, pautados em o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, as nossas reflexões, para aqueles que estão chegando agora, elas são sempre pautadas na doutrina espírita, que é uma doutrina filosófica e religiosa, mas não é nosso objetivo aqui doutrinar ninguém, até porque, olhando da perspectiva da doutrina espírita, que sempre tem foco o espírito imortal, ou seja, estamos em uma experiência encarnado, nós sabemos que todas as correntes filosóficas e religiosas acrescentam e somam para a nossa vida enquanto espírito imortal. Todas aquelas que ajudam o indivíduo a se tornar um ser melhor e se conectar com Deus, que é um Deus único, ela vai somar na vida do ser espírito imortal para a vida imortal dele. E mesmo aqueles nossos irmãos que não acreditam na vida após a morte, nossos irmãos ateus, por exemplo, nós sabemos que eles estão em uma experiência de vivência encarnado com essa perspectiva, assim como muitos de nós podemos ter vivido esse tipo de experiência ou não. Então tudo é aprendizado. Para o espírito imortal, todas as nossas experiências, elas têm o objetivo de nos trazer aprendizado. E todas as nossas experiências oferecem possibilidades de aprendizado. Mas a nossa conversa, a nossa reflexão é sempre pautada em um espiritismo. E nós propomos e convidamos para as reflexões dessa forma, porque acreditamos ter dentro da doutrina espírita ferramentas que possam ampliar a nossa consciência, fazer com que nós possamos perceber cada dia mais que nós somos espíritos encarnados em uma experiência material, mas que a nossa vida é imortal. Então, quando nós desencarnamos, nós nos libertamos dessa veste carnal, desse corpo, essa veste volta para a natureza, nosso corpo volta para a natureza para se transformado, porque na natureza nada se perde, tudo se transforma. Então os nossos restos mortais se transformarão em uma outra situação na natureza. Cada molécula ali do nosso corpo, cada célula vai ser reaproveitado na natureza. Então, assim vai ser as nossas vestes mortais, os nossos despojos mortais serão reaproveitados na natureza. E o nosso espírito como que se despoja daquela veste temporária e a vida continua. Simplesmente a nossa vida continua no plano espiritual por um determinado tempo, até que nós estejamos prontos para uma nova experiência reencarnatória, seja na Terra ou em outro planeta, que esteja de acordo com a nossa condição evolutiva, espiritual, moral, intelectual. Então, as nossas reflexões, elas sempre têm esse convite para que nós possamos olhar a nossa vida cotidiana com o olhar de espírito imortal que somos, porque com esse olhar nós acreditamos, temos certeza que com essa visão, para todos aqueles que se sentem, que têm afinidade, que se sentem confortáveis com essa visão, ela nos oferece possibilidades, ferramentas para que nós possamos enxergar o nosso dia a dia com muito mais clareza, com muito mais serenidade, e nós relativizamos as nossas adversidades, as nossas dificuldades e desenvolvemos uma compreensão maior. Porque veja, se nós temos essa consciência que nós estamos aqui
por um período muito curto, ainda que nós tenhamos uma vida muito longa, de 80, 100 anos, o que são 100 anos, o que são 80 anos diante de uma vida imortal? Mas o que nós já vivenciamos? Quantas experiências profissionais nós já tivemos? Quantas experiências familiares nós já tivemos? Quantas mortes nós já tivemos? Quantas perdas de entes familiares, entes queridos que nós já vivenciamos? Perdas temporárias, é claro. Então, nós já passamos por muitos processos que nós estamos vivenciando hoje. E todo esse conhecimento, quando nós temos essas ferramentas que a doutrina espírita nos oferece, quando nós temos essas ferramentas, nós possibilitamos criar caminhos dentro de nós em que nós vamos percebendo as nossas inclinações, as nossas emoções. E esse conhecimento, ele relativiza todas as nossas dificuldades e permite que vamos criando dentro de nós caminhos sólidos da construção da serenidade e da calma diária, sempre olhando para a perspectiva interior, de construção interior da calma, da serenidade. Vamos nos percebendo e, claro, essa percepção, essa construção é uma construção de trabalho contínuo e diário. E o nosso convite é que, para que isso seja feito, sempre tendo como norte, como luz, como caminho, Jesus, que Ele é nosso mestre, Ele é nosso modelo e guia. Então, tendo Ele como exemplo, os seus ensinos, a sua vivência encarnada como nós, conosco, quando esteve conosco encarnado, Ele, os seus ensinos, permite que nós possamos fazer essa caminhada rumo ao nosso interior, percebendo dia a dia as possibilidades infinitas que nós temos e vamos aos poucos construindo essa serenidade e esse mundo interior equilibrado, harmônico e feliz. Então, a nossa reflexão aqui sempre tem como fio condutor o Evangelho de Jesus, que é nosso exemplo, e a doutrina espírita como ferramenta de nos alertar sempre. Olha, nós somos espíritos imortais em uma experiência terrena. E tudo, os compromissos que nós temos assumido hoje são experiências, são escolhas que nós fizemos. Então, a despeito de nós sabermos que o nosso norte, que o nosso rumo é a vida imortal, nós temos compromissos e responsabilidades assumidas. Responsabilidades estas que começam ali no nosso núcleo familiar. É ali que nós começamos a desenvolver essas virtudes que todos nós queremos, todos nós buscamos. Quem não gostaria de ser mais fraterno, mais solidário, mais calmo, mais paciente, compreender mais o outro? Todos nós, quando nós observamos uma pessoa que é calma, paciente, que convive conosco no nosso lar, no nosso trabalho, ou se estamos numa situação aflita, numa fila, e percebemos uma pessoa que está mais calma, nós notamos e percebemos e falamos, nossa, que coisa bonita. Todos nós, mesmo que não verbalizamos,
gostaria de ser assim, de ter a sua paciência, de ter a sua calma. Estas construções, elas começam no nosso lar. E todos que têm estes comportamentos, que exacerbam estes comportamentos, foi porque construíram. É um trabalho diário que começa no nosso lar. E, claro, nas muitas experiências que nós já vivenciamos em outras vidas. Nós trazemos todo esse cabedal de informação conosco. Então nós temos um ontem, temos o hoje e teremos um futuro. E nesse presente nós podemos utilizar todas as ferramentas que nós já construímos, desde que nós saibamos que nós temos uma vida que continua. Então, vamos aos poucos sintonizando com todo esse nosso conhecimento, porque a nossa intuição vai despertando aos poucos e vamos percebendo, ora, não sou só isso que estou vivendo, sou muito mais do que isso, tenho muito mais informações. Então permitimos que a calma, que a serenidade vai tomando conta de nós e percebemos, ora, se já passei por muitos outros desencarnes, por muitos outros desafios, ainda que eu não tenha certeza de quantos foram e do que eu vivenciei, certamente passarei também por isso que estou vivenciando agora. E sempre, claro, temos Jesus como nosso mestre, modelo e guia para nos amparar e para nos auxiliar. Então, esse é sempre o nosso convite. É certo que nós sabemos, e é verdade, que nós conhecemos muito pouco de Deus. Mas o que nós sabemos, e está ali no Livro dos Espíritos, quando Kardec indaga os Espíritos, eles nos falam que é Deus, e eles nos falam que Deus é causa primária de todas as coisas. E Deus é infinitamente, lembre-se, infinitamente justo e bom. Então, com essas informações que nós temos, nós já temos certeza que Deus não é injusto e que Deus é infinitamente bom. Se Deus é infinitamente bom e não é injusto, e se tudo que nós olhamos ao nosso redor, na natureza, que não é criação do homem, e que nós temos certeza que tem a assinatura de Deus, é perfeito, é harmônico, respeita um ciclo, tem uma lógica. Basta olharmos para a natureza ao nosso redor, o mar, as chuvas, as plantas, as florestas, o universo, os planetas, tudo funciona com uma perfeição absoluta. É criação divina, tem a assinatura de Deus. Então, se tudo que Deus faz é perfeito, então, se eu fui criada por este Deus, simples e ignorante, mas Ele colocou em mim as suas leis na minha consciência e me deu o livre-arbítrio. Então, eu também tenho como determinismo que chegarei à perfeição relativa porque sou filha. E, sendo assim, tenho o DNA divino. Por quê? Se nós, que somos seres humanos imperfeitos, os nossos filhos têm o nosso DNA, têm o nosso código genético, nós também temos o código genético divino em nós. Então nós temos muitas potencialidades que nós desconhecemos. Então esse Deus
infinitamente justo e bom, nos deu o livre-arbítrio para que nós, no exercício dele, construíssemos o nosso caminho por mérito. Ele é nosso Pai. E Emmanuel vai falar para nós, no livro Palavras de Emmanuel, que as portas do céu, ou seja, da vida plena e feliz, que é isso que nós teremos, chegaremos lá nesse mundo feliz, que é uma construção, as portas do céu sempre estiveram abertas, sempre, para nós todos. Basta que nós chegássemos até lá. E como que nós chegamos até lá? Através das muitas reencarnações em que vamos exercitando o nosso livre-arbítrio. Ora, caminhamos muito mais ali para o lado que desenvolve as nossas virtudes, ora, nos afastamos muito mais desse caminho. Mas Deus não nos pune, Deus nos dá as oportunidades sempre. E vamos aprimorando. O hábito, como nos diria Aristóteles, nos leva à perfeição. Então, a prática, o exercício do nosso livre-arbítrio, cada vez mais consciente e mais desperto, vai permitindo que nós vamos acelerando nossos passos rumo à construção de um eu cada vez mais pleno e feliz, e cada vez mais alinhado com as leis de Deus que estão em nossas consciências e que ficam nos alertando o tempo todo. Olha, segue por esse caminho é melhor, aqui tem menos riscos, ali tem mais riscos. E essas leis vão nos alertando, é a nossa conexão com o nosso Pai, com Deus. Então, se hoje nós estamos vivenciando desafios, se o nosso planeta está passando por desafios, é porque nós, filhos desse Deus infinitamente justo e bom, estamos nessa experiência e nessa construção. Estamos construindo nós mesmos um ser melhor a cada dia, através da prática, do exercício, das tentativas de acerto e de erro. E o planeta é o resultado do que nós todos em conjunto estamos fazendo. Encarnando e desencarnando, deixando a nossa contribuição. Então, nosso núcleo familiar é ali que começa o nosso exercício da solidariedade, da fraternidade, do amor. E saímos dali para exercício do amor universal. Reencarnamos naquele seio familiar, às vezes em muitas reencarnações no mesmo grupo familiar, para fazermos os ajustes, os aprendizados que precisamos, promovermos perdões, reconciliações, e vamos exercitando isso. Aí saímos dali para o emprego, para o trabalho, para a escola, para a sociedade, para praticar o que nós exercitamos ali dentro da nossa casa. E assim vamos promovendo o amor universal. O nosso tema de hoje, ele está no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Continuamos no capítulo que o título é Bem-aventurados aflitos. Estamos nos detendo nos itens 23 e 24, que falam dos tormentos voluntários e da verdadeira desgraça. Então, lá nos tormentos voluntários, os espíritos vão nos falar que os tormentos voluntários são aqueles, principalmente, eles nos dão exemplo, quando nós criamos situações de dificuldades para nós mesmos, porque desconhecemos a realidade do espírito imortal que somos e nos apegamos a coisas e a pessoas e queremos coisas que o outro tem, ou queremos ter determinadas pessoas e controlar estas pessoas, quando todos nós somos espíritos livres criados por Deus. Então ele vai falar para nós da inveja e dos ciúmes.
Então, quando nós vemos o sucesso do outro e nós não nos contentamos e fazemos de tudo para minimizar, para atacar e falar mal do sucesso do outro, e mais, ficamos cobiçando o que o outro construiu, seja do ponto de vista material ou do ponto de vista de relacionamento, a família que o outro conseguiu, a esposa do outro, o esposo da outra, e invejamos isso, nos apegamos a isso. Então são os tormentos voluntários, ou seja, passamos a trazer infelicidade para nós mesmos. Nós criamos esse tormento quando escolhemos esse caminho, porque nós somos espírito tanto quanto o outro e podemos construir valores e podemos assim ser pessoas amáveis, fraternas, e que outras pessoas vão sintonizar com a nossa afabilidade e vão também se apaixonar, e nos amaremos e formaremos família também, tanto quanto o outro. Ou se o outro tem determinada casa ou aquele carro, não é errado que nós tenhamos também, mas que nós tenhamos porque nós achamos que nós também queremos aquele carro e nos fará feliz, mas não simplesmente porque o outro tem, nós também queremos ter, ou até melhor, para que nós possamos nos comparar com o outro. A nossa única medida de comparação para que nós possamos ser felizes deve ser com nós mesmos, com o nosso passado, com aquilo que nós conseguimos construir de afetividade, desafios, medos interiores que nós vencemos, conhecimentos que nós adquirimos e que julgávamos que não conseguiríamos. Então, o conhecimento que nós construímos, os bens materiais, não são esses as nossas ruínas, mas sim o olhar e o apego que temos disso, ou quando invejamos o que o outro tem e queremos construir para sermos melhor que o outro ou igual ao outro, quando o nosso objetivo é a vida imortal. Esse carro, essa casa, ou a pessoa que forma o lar conosco, o esposo, a esposa ou o filho, são temporários, são para essa existência. Então é uma gratidão imensa que nós possamos ter isso, ou ter aquilo, ou ter essa família, ou ter esse companheiro conosco. Mas chegará um momento em que nós desencarnaremos e a única coisa que vai conosco são os nossos desafios morais vencidos, nossos valores ético-morais construídos e o conhecimento, intelecto que nós conseguimos expandir. Só isso vai conosco. E isso independente de termos galgado as melhores universidades, é conhecimento diário construído com habilidades que nós vamos desenvolvendo, esses conhecimentos intelectuais, dependendo da experiência que nós escolhemos ter nessa existência. Tudo é conhecimento. Então, os conhecimentos adquiridos vão conosco. Sejam eles afetivos, morais, as relações de afeto que nós construímos vão conosco e permanecem conosco para sempre na imortalidade. Mas objetos de inveja ou de ciúmes, não, porque são temporários. Então, a nossa reflexão é para que nós vejamos se os tormentos que estamos vivenciando não são voluntários, porque nós escolhemos passar. O próximo item, ele fala da verdadeira desgraça. E quando fala da verdadeira desgraça, nós precisamos fixar o nosso olhar justamente complementando o item anterior. As verdadeiras desgraças são aquelas quando nós, de posse do nosso uso do livre-arbítrio, praticamos egoísmo, praticamos orgulho, vaidade, e sendo assim, estamos pensando apenas em nós mesmos. E quando nós fazemos isso, nós estamos plantando.
em algum momento nós vamos colher. E fato é que nós só colhemos o que nós plantamos. E ainda que por isso é tão importante alargar o nosso olhar e ter a visão como espírito imortal que somos, porque muitas vezes olhamos alguém que é tão egoísta, tão orgulhoso e nos entristecemos porque parece que tudo está bem na vida daquele indivíduo e de repente desencarna e falamos: nossa, foi um homem feliz, correu tudo bem. Será? Nós estivemos ali dentro do seio da família, como ele conviveu, estivemos com ele em sua consciência, sobre outra perspectiva, o olhar nosso não se detendo apenas nessa existência, pode ser que nessa existência ele só plantou o orgulho, o egoísmo, a vaidade, mas terá a colheita. Isso é para todos nós. Se plantamos orgulho, se plantamos egoísmo e passamos assim a nossa existência inteira, nós vamos colher esse plantio. Então, as verdadeiras desgraças são quando nós, em posse do nosso livre-arbítrio, que todos nós temos o livre-arbítrio, deixamos de perceber, de ter esse conhecimento que a nossa vida continua e continuamos com os nossos atos pensando unicamente em nós. Quando nós somos todos filhos do mesmo Pai, somos interdependentes, estamos de passagem e tudo que nós estamos vivenciando nesta experiência são possibilidades infinitas de aprendizado, mas que as nossas ações sempre em menor ou maior escala, dependendo do lugar que nós estamos circunscritos nessa sociedade e nessa engrenagem, impactamos menor ou maior a vida do outro. E todo esse impacto é plantio que em algum momento nós teremos que colher. Então esta é a verdadeira desgraça, quando no uso do nosso livre-arbítrio fazemos mau uso dele. Então vale sempre aquela reflexão de que o bom é bom quando é bom para todos nós. Então nós precisamos refletir sobre as nossas ações, que elas sempre precisam estar pautadas no bem comum. Por isso que o lar é tão importante. O que nós fazemos ali no nosso lar é muito mais fácil, é o núcleo principal e fundamental ali da sociedade. Sabemos que impacta todos os nossos familiares com nossas atitudes. Se somos uma pessoa irritadiça dentro do nosso lar, se temos comportamento que arredio, se temos um comportamento grosseiro dentro do nosso lar, nós sabemos que afeta todos do nosso lar. E assim as pessoas devolvem para nós com comportamentos, porque comportamentos geram comportamentos. E assim vamos para a sociedade. Lá fora, às vezes, criamos máscaras por conta do trabalho, na sociedade, criamos um verniz. Mas dentro do nosso lar, não. Por isso que é tão importante observarmos nossos comportamentos dentro do nosso lar, que eles refletem o nosso verdadeiro eu e quem realmente estamos sendo. E aquele ser que nós somos ali, vamos para a sociedade. Às vezes lá criamos um verniz, mas o real homem, nosso verdadeiro eu, é aquele que nós observamos dentro do nosso lar. Então, ali nós conseguimos ter uma dinâmica do que nós precisamos melhorar, do que nós precisamos buscar enquanto indivíduo imortal que somos, para que nós possamos dispor das nossas vestes carnais em um determinado momento que nós não sabemos quando e continuarmos com a nossa consciência tranquila, fazendo brilhar a nossa luz. Que esse é o convite de Jesus para que nós
possamos fazer brilhar a nossa luz interior. Nós somos filhos de Deus e temos o DNA divino e temos capacidade e potencialidade para isso. E é para isso que nós viemos aqui, que nós estamos encarnados, fazer brilhar a nossa luz. Se cada um se conscientiza do seu papel e faz brilhar a sua luz, o lar se transforma e a sociedade se transforma no amor universal e logo estaremos em um mundo feliz. Então que Jesus nos abençoe. Se você está conosco e está sintonizado, sente que essas reflexões fazem sentido para você, curta e também faça seus comentários. Nós temos o canal aqui no Instagram, Evangelho, Luz do Espiritismo, e também no YouTube. Façam seus comentários e que nós possamos sempre refletir juntos. Toda contribuição é importante, é válida, e o nosso objetivo aqui é fundamentalmente aprendermos juntos, chegarmos juntos lá na frente, na perfeição relativa, que esse é o objetivo de todos nós e é para isso que nós fomos criados. Muita paz a todos.